Josué, capítulo 1, versículo 2, parte B do versículo que diz assim: Levanta-te, pois, amanhã. Levanta-te, pois, depois. É assim que está na tua Bíblia? Como está na tua Bíblia? Agora. Levanta-te, pois. Tome teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Você já se sentiu incapaz de fazer alguma tarefa, seja ela profissional ou espiritual? Você já se sentiu incapaz alguma vez? Porque às vezes nós chamamos uma pessoa e logo ela dá desculpa: ah, pastor, esse dia eu não posso. Mas eu nem falei o dia ainda, irmão. Mas logo já se sente que não é capaz para aquele chamado, para aquela tarefa. E isso, irmãos, não é só nós. Não, irmãos, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, levanta outro no meu lugar. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Quando Deus chamou Isaías, Isaías disse: eu tenho lábios impuros. Quando Jesus chamou Pedro, a Bíblia diz que Pedro se ajoelha e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Então, irmãos, é natural da gente tentar fugir do chamado. E Deus, da mesma maneira, está chamando Josué para liderar o povo dele. Está chamando Josué para dar continuidade ao chamado de Moisés. E agora Deus parece que, diferente de como ele chamou os outros, parece que o chamado de Josué, o negócio é mais estreito. Parece que Deus está intimando Josué. Josué, levanta-te, pois, agora. Esforça-te, Josué. Esforça-te, Josué. E pela terceira vez: eu já não te mandei? Esforça-te. Porque você já ouviu alguém dizer assim? O papo é reto, irmão. Quando você vai dizer algo sem rodeio, sem enganação, sem enrolação, então o papo é reto. E parece que é isso que Deus está falando aqui com Josué. Josué, o papo é reto. Não tem rodeio, não quero desculpas. Eu não aceito não como resposta. Josué, levanta-te, pois, agora. E eu quero extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. Algumas lições. Primeiro, no versículo 1 do capítulo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou. O Senhor falou. Por que o Senhor falou? Porque Deus falava com Moisés. Porque o povo outrora disse assim: ô Moisés, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Nós também queremos ter essa comunhão com Deus. Aí vai dizer a palavra do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19, que o Senhor vai aparecer para o povo. E o Senhor, irmão, Deus chegou chegando.
Deus chegou cheio de sinais, cheio de maravilhas. Vai dizer a Êxodo 20, versículo 18: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero tanto ter uma experiência sobrenatural, eu quero ter tanto uma experiência, Senhor, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver a Tua presença. Aí Deus vai chegando perto, aí você vai sentindo aquela presença diferente, você já começa a expulsar pensando que é demônio. Aí você já fica arrepiado, você já fica com medo, para de orar, levanta, vai para um lugar cheio de gente, porque você fica com medo do sobrenatural. E foi isso que aconteceu. Moisés, nós também queremos ver a glória de Deus, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Aí Moisés fala para Deus: Deus, o povo quer te conhecer. Tá bom, Moisés, fala para o povo santificar, e amanhã eu vou aparecer no meio do povo. Aí o Senhor aparece, com trovões, relâmpagos, e eles ficam com medo. E eles vão dizer agora no versículo 19: porque eles ficaram à distância, e disseram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco, e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Irmãos, Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Mas Moisés morreu. E agora? Agora Deus não fala mais? Deus estará sempre disposto a falar, desde que você esteja disposto a ouvir. Deus já falou nos louvores. Deus fala pela palavra. Deus fala num aconselhamento, Deus fala numa conversa. Deus fala numa pregação. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir Deus? Porque muitas vezes queremos ouvir o que nós queremos. E Deus está falando tantas coisas e a gente não está ouvindo. Porque Deus não está falando o que eu quero ouvir. Mas Deus vai estar sempre disposto a falar, quando nós estamos dispostos a ouvi-lo. Então, o Senhor falou. Primeira coisa que nós aprendemos, que Deus sempre vai falar, irmãos. Está precisando de uma direção, está precisando de uma resposta, Deus sempre está disposto a falar. A palavra, irmãos, fala conosco constantemente, desde que nós estejamos atentos para o falar de Deus. A segunda coisa, nesse mesmo versículo: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Continua o texto. Que o Senhor falou a Josué. Falou o quê? Filho de Num, servo de Moisés. O que o Senhor falou? Josué, meu servo Moisés morreu. Meu servo Moisés morreu. Olha o que o texto vai dizer. Vem comigo. Primeiro, Moisés, servo de quem? Aí o texto continua. Josué, filho de Num, servo de quem? Olha a diferença. Moisés, servo do? Josué, servo de? Olha a diferença, irmãos. Deus tinha um caminhar com Moisés. Para Moisés ser servo do Senhor foi uma caminhada com Deus. E Josué, servo de Moisés. O que eu aprendo aqui, nesse texto, é que antes de Josué ser servo do Senhor, ele tinha sido servo de Moisés. Josué nasceu no deserto, viu Moisés realizando os sinais das 10 pragas, viu Moisés sendo usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, viu Moisés orar a Deus e Deus mandar maná, pão do céu, viu Moisés falar com a rocha,
Moisés andar com Deus. Era uma caminhada. Eles estavam andando juntos, caminhando juntos. Moisés estava discipulando Josué. Josué não largava. A Bíblia vai dizer que quando Moisés estava na tenda, Josué estava na porta. Ora, Moisés subiu no monte, todo mundo fazendo um bezerro para adorar, e Josué está no pé do monte, esperando Moisés descer. Ele andava com Moisés. Moisés estava discipulando Josué. Se fosse nos dias de hoje, seria uma mentoria que ele estava dando para Josué, porque Josué tinha o desejo de andar com Moisés. Josué tinha amor pelas coisas de Deus. Quando eu saía de férias, eu ligava para o meu pastor, porque na época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Aí eu ligava para o meu pastor, pastor, vamos lá no Vale da Bênção, tirar um momento de oração, buscar a presença do Senhor. E a gente foi algumas vezes. Pastor, se o senhor for fazer visita, me leva junto. Aí eu ia com o meu pastor, eu ia com ele no hospital, nos velórios, nos casamentos, e eu fui caminhando com o meu pastor, até o dia que Deus me chamou para o ministério, até o dia que Deus me chamou para a obra. E tem gente que às vezes fala assim, o dia que o pastor derramar o óleo na minha cabeça, eu vou trabalhar. Não vai, irmão, porque se a pessoa não trabalha antes do óleo, não vai ser o óleo que vai fazer você trabalhar. A gente tem que ter o desejo, irmãos, a gente tem que ter o desejo de trabalharmos para o Senhor. Moisés, servo do Senhor, sabe quando Josué foi chamado servo do Senhor? Josué capítulo 24. Quando Josué está pendurando a chuteira, aí vai dizer, Josué, servo do Senhor. É uma caminhada, irmãos. Aí a gente tem que andar junto, a gente tem que caminhar junto, porque eles caminharam junto, irmãos. Aí tem pessoas que às vezes dizem assim, não, eu não obedeço ninguém. Ninguém manda em mim. Irmãos, não obedece líder, mal obedece o pastor. Você acha que Deus vai chamar rebelde? Eu me lembro uma vez que um pastor muito amigo meu contou que ele foi ungir alguns obreiros na igreja dele. E quando ele ungiu aqueles obreiros, acabou o culto, a irmã catou na gravata dele, irmãos. A irmã catou na gravata dele. Por que o Senhor não me ungiu? Aí o pastor, que pastor tem que ser manso, né, irmãos? Aí o pastor, com muito amor, disse assim, irmã, é porque chegou o tempo deles, mas o teu ainda não chegou. Depois dessa, irmã, irmão, você acha que vai chegar? Vai nada. Vai nada, irmãos. Não obedece ninguém, Deus não levanta rebelde, irmãos. Porque tem que caminhar junto. Vem para a igreja quando quer, faz o que quer. Se o pastor pede alguma coisa, se não esticar o beiço, porque ficou bravo que o pastor pediu, vai bater no pé, porque só pede para mim. Irmão, é caminhar junto. Não tem o ditado, quer conhecer a pessoa, caminha, come 1 quilo de sal? Porque você já viu o tempo que vai demorar, irmãos? Em casa um sal dá mais de um mês, e olha que são 4 comendo. Imagine você com mais uma pessoa para comer 1 quilo de sal, quanto tempo você vai ter que caminhar junto com ela? Quanto almoço, quanto a janta? Muito tempo, né, irmãos, para gastar 1 quilo de sal. É para você conhecer a pessoa, para você caminhar junto. Não adianta, irmãos. Aí tem outros que o pastor fala, não, magoou, não volto mais na igreja. Uma vez o pastor Tiago falou uma coisa para mim, eu guardei no meu coração. Ele falou, obreiro que não aceita uma correção, não está preparado para ser obreiro. Obreiro que não está preparado para ouvir um não está preparado para ser obreiro. Porque ele disse, obreiro tem que ter costas largas.
costa forte. Porque, irmãos, é obreiro. O bebezinho, você chegar lá para o bebezinho da Bianca, do Vinícius, ela não vai brigar com ela. Eu já falei 500 vezes para você a mesma coisa. Não. Ô, nenê, não pode. A ovelhinha a gente trata assim. Nenê, não pode, nenê. Mas você acha que eu vou falar assim com o obreiro? Falso, mesmo tempo de caminhada que eu, no ministério comigo? Não pode, Fausto. Não vou falar assim com o obreiro, irmãos. O obreiro tem que estar preparado para aguentar. Porque a gente tem que usar a vara e o cajado. Mas às vezes, como a gente é pastor, porque quem tem chamado pastoral, tem amor, irmãos. Aí o pastor tem que, hora, falar assim, meu Deus, vou ter que usar a vara nesse irmão aqui. Porque a Bíblia diz, ai daquele que retém a vara, vai criar filhinho mimado, irmãos. Tem hora que a gente vai ter que usar a vara. Porque se o pai ou a mãe faz tudo que o filho quer, o que acontece? Você está criando um monstrinho. Porque na hora que fala, não, eu quero. É assim, irmão. Vai fazer isso. Então, irmãos, nós temos que estar caminhando junto. Se nós queremos crescer no Evangelho, se nós queremos crescer no ministério, se nós queremos crescer na caminhada com Deus, tem que andar junto. Tem outros que falam assim, já estou velho, pastor, deixa para os novos, deixa aí para o Will, chegou agora, deixa aí, né, para o Miguelzinho, deixa aí para o Eric, eles estão com disposição. Olha o que vai dizer a Bíblia, irmãos. Deuteronômio 34, está na minha Bíblia aqui, não precisa nem virar a página, porque está junto. Deuteronômio 34, 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Olha aqui, irmãos, olha isso. Os seus olhos nunca se escureceram e não perdeu o seu vigor. Serviu a Deus até o último fôlego de vida. E às vezes a gente passou dos 40. Ah, não, pastor, já estou cansado. Levanta outro, usa outro. Vai empurrando a obra, irmãos. Mas Deus te chamou. É para você fazer a obra, irmãos. É para continuar. Aí aqui, nesse texto, Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe, ô Josué, o meu servo Moisés morreu. Deus sabe, irmão, o que você está passando, ou o que você já passou. Deus sabe, irmãos, o que está acontecendo. Olha aí, no Deuteronômio 34, no versículo 8. E os filhos de Israel plantearam a Moisés. Quantos dias? 30 dias nas campinas de Moabe. E nos dias do pranto, pranto é mais do que choro, né, irmãos? É você chorar bastante. Durante o pranto, no luto de Moisés, se cumpriram. Então aqui, irmão, entenda uma coisa. Deus sabe a tua dor. Deus respeita a tua dor. Deus respeita o teu luto. Deus respeita a tua perda. Mas até quando a gente vai ficar chorando pela mesma situação? Pelo mesmo problema? Irmãos, falei semana passada, se não deu, irmãos, esquece. Não vai ter como reverter, toca daqui para frente. Ah, mas não deu, vai viver uma vida de frustração. Deus está falando com a gente, irmãos. Esquece, foi o que o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam, porque isso se torna uma âncora, irmãos. Você quer avançar, mas aí você volta para o passado. Você quer avançar, mas a âncora te segura. Deus está nos dizendo, esquece das coisas que para trás ficam. E ele continua no texto, e avança para o alvo, que é Cristo. Avança para o alvo, que é Cristo. Porque chega, irmão, de chorar pelo que não deu certo.
Às vezes nós ficamos chorando, irmãos, e queremos parar, queremos desistir, aí fazemos que nem Elias. Quero morrer, Senhor. Chega! Me deprimi. Não quero mais. Desisto. Chega para mim. Aí sabe o que Deus faz? O Elias. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai levantar um sucessor no teu lugar. Você vai levantar um rei para ajudar. Você vai levantar um rei para Israel. Aí depois, lá na frente, Elias, a gente vai conversar sobre essa questão da morte, tá bom? Porque nem morreu, irmãos. Aí a gente fica aqui pedindo uma coisa que não vai acontecer. Sofrendo pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, irmãos. Hoje é o dia de nós buscarmos a presença de Deus. Hoje é o dia de nós nos enchermos com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Deixa que o amanhã o Senhor cuida, porque Ele já diz na sua palavra, o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã já pertence ao Senhor. Irmão, sempre que você pensar em parar, em desistir, Deus vai te dar uma missão. Elias queria parar, mas Deus falou, não, não vai parar não, pode continuar. A Bíblia vai dizer que Isaías quis parar, mas o Senhor falou assim, que no dia que Urias morreu, Deus chamou Isaías. A gente pensa que agora não vai ter mais jeito, acabou. No dia que Moisés morreu, acabou, vamos chorar. E chorou 30 dias. Deus respeitou o tempo do luto. Aí chega a hora que Deus fala assim, chega agora, né, de chorar, né? Agora é hora de se levantar, porque, Josué, o papo é reto. Levanta-te, Josué, pois agora. Porque dá impressão de urgência, né, irmãos? Agora. É urgente, irmãos. Chega de chorar. Para de chorar pelo leite derramado. Por aquilo que não deu certo, vamos avançar. É Deus falando, irmãos. É hora de levantar, é hora de reagir. É hora de nós nos posicionarmos. É hora de virar a página. Sabe quando você vira a página? É para que a história comece novamente. Essa história aqui não deu certo. Vamos para a página nova. Vou escrever uma nova história. É isso que Deus está falando. Vira a página, irmãos. Mas tem gente que quer fechar o livro. Ah, não deu, Deus. Agora eu também vou fechar o livro. Não, Deus não está falando para você fechar o livro hoje. Hoje Deus está falando para você, vira a página, porque eu vou continuar escrevendo a tua história. Ainda você vai ungir um sucessor, você vai ungir um rei para ajudar, um rei para Israel. Eu tenho uma história contigo ainda. Não acabar, mas eu tenho 40 anos, Senhor. Não tem problema. Se Deus está contigo e Deus prometeu, não importa a tua idade. Deus sabe o dia da tua partida, irmãos. E Ele vai te dar fôlego até você cumprir o que Ele mandou você fazer. A história não vai acabar assim, irmãos. Vira essa página aí. Porque Deus tem um mistério ainda. Deus tem uma história contínua ainda. Então vamos reagir. Versículo 2 ainda. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Tu e todo este povo. Josué, você é uma referência. Se você ficar chorando, prostrado, desanimado, o povo também vai ficar. Mas se você levantar agora, o povo vai levantar. Então se posiciona, você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você que tem um cargo, se levanta, irmãos, porque as pessoas estão olhando para você. Se você se posicionar, as pessoas vão se levantar. Porque Deus já estava trabalhando, preparando Josué. Olha aí que vai dizer no versículo 9. E Josué, filho de Num, 9 de Deuteronômio 34. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Deus já tinha separado Josué para ser o sucessor. Deus tinha preparado Josué para ser sucessor de Moisés e não substituto. Substituto é algo passageiro, transitório. Eu fui viajar, o pastor Fausto cuidou da igreja, mas eu voltei. Ele foi só um substituto. Enquanto o pastor não estava, ele assumiu a liderança da igreja. Mas sucessor é caminhar junto. Estamos juntos, estamos juntos. E eu vou passar o bastão. Isso é sucessor. Deus não chama ninguém para ser substituto. Deus chama para ser sucessor. Por quê, irmãos? Porque Deus não fez um monte de gente igual. Deus não tem uma forma e faz todo mundo igual. Um pastor é amoroso, outro pastor é brincalhão, outro pastor é sério, outro pastor é bravo. Cada um tem a sua personalidade, irmãos. O caráter é igual, porque o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser o caráter de Cristo. Tem que ser o caráter cristão. Mas a personalidade muda, irmãos. Eu sou sério. Falo pouco. A minha esposa é brincalhona. Fala bastante. Cada um tem uma personalidade. Deus não fez aquele molde. Todo mundo tem que ser assim, igual o pastor Marcelo. Não, irmãos. Porque tem dias que eu fico com raiva de mim mesmo. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, olha como eu sou. Aí agora, para você pensar, não precisa responder não. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Ia ser melhor ou pior? Bom ou ruim? Se você tem dia que você não se aguenta, irmão. Imagina. Então, por isso que Deus faz cada um de um jeito, irmãos. Cada um Deus faz de um jeito. Moisés, versículo 10, do 34 de Deuteronômio. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito. Irmão, quem que vai substituir Moisés? Não dá, irmão, se Deus está falando que nunca mais se levantou profeta como ele, homem que fazia sinais e maravilhas, se nunca mais se levantou, você acha que Josué não tremeu quando Deus falou que ele assumiu o povo? Claro que tremeu, irmãos, mas Deus chamou Josué para ser Josué. Não chamou Josué para ser Moisés. Eles caminharam junto porque o Senhor estava ensinando Josué, mas não para ser como Moisés, mas para ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus, para saber como se posicionava na presença de Deus. Mas Deus não chamou ele para ser Moisés, porque Deus sabia que cada um Deus vai usar de uma forma. Quando eu pastoreei a igreja na Santa Clara, tem alguns irmãos aqui que é da época, quando eu vim pastorear, a missionária Marleninha, que já está no Senhor, serva do Senhor, obreira que dirigia aquela igreja na época, e Deus me mandou para pastorear a igreja. Na época, muita gente não entendeu, nem eu entendi. Mas eu estava debaixo de uma palavra profética, de cuidar da igreja. E depois que eu estava cuidando, passou um ano, a missionária Marleninha partiu para a glória. Aí Deus já estava passando o bastão, irmãos. Me levou para caminhar um ano junto na obra, para depois recolher a serva de Deus. Aí, quando eu fui pastorear, muita gente me questionou. Pastor, a igreja sempre foi azul, por que agora você está pintando a igreja de marrom? Pastor, a consagração sempre foi de sábado de manhã, por que agora você está passando para quarta-feira de manhã? Porque, irmãos, eu sou o Marcelo, ela era a Marleninha. Cada um, irmãos, trabalha de um jeito, de uma maneira, mas isso não está interferindo nas coisas espirituais.
nas coisas que nos leva a ter um compromisso com Cristo. Porque cada um de um jeito, irmãos. O dia que Deus me recolher, outro vai assumir. Você acha que vai ficar tudo igual? Não vai, irmão, porque cada um Deus usa de uma maneira, de um jeito, irmãos. Então, Moisés estava passando o cajado para Josué. E ele está lá, irmãos. Porque Moisés era Moisés que nunca mais levantou profeta algum como ele. Nunca mais levantou profeta como ele. Versículo 7 desse texto vai dizer: tão somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Olha aqui, irmãos, constância, estabilidade, sem altos e baixos. O texto vai continuar. Da palavra de Deus que você aprendeu de Moisés, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Moisés era Moisés, Josué era Josué, andou junto, aprendeu a lei, caminhou junto, aprendeu a lei, mas agora, Moisés, irmãos, era o homem das leis. Moisés escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ensinando toda a lei de Deus para o povo de Deus. Mas aí o Senhor chega num limite, e Ele vai falar, daqui para frente o povo não vai precisar mais de alguém que fique escrevendo leis, porque agora eles já têm a lei. Eles precisam fazer o quê? Medita na lei de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo que fizeres. Então você já tem a lei. Agora eu não preciso mais de Moisés para escrever a lei. Agora eu preciso de Josué. Porque Josué, além de ser auxiliar de Moisés, ele era o líder do exército. Porque quando Moisés sobe um monte para interceder, e ele está lá com as mãos levantadas, quem está lá embaixo liderando a guerra? Josué. Então agora daqui para frente, depois que eles vão atravessar para a terra prometida, o que eles vão precisar? De um guerreiro. Um homem experimentado em batalhas, em guerras. Por isso que o Senhor termina aqui um ciclo, termina com Moisés, e agora ele vai começar com Josué. Porque agora eu não preciso mais de uma pessoa que vai ficar escrevendo lei, porque agora a lei está pronta. Agora eu preciso de um guerreiro, que vai guerrear contra as pessoas para que nós possamos conquistar o que Deus mandou. Porque tinham 7 cidades, 7 povoados, que precisavam ser conquistados, e Moisés não era homem de batalha, Moisés era homem de oração, Moisés era o homem das leis, mas agora eu preciso de um guerreiro, de um homem que vai continuar a obra. E é interessante aí no capítulo 1 de Josué, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Olha aqui Deus falando para você, pensa. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, olha que diz o texto, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Eita glória, hein? Já pensou? Ah, se Deus falou, aonde eu pisar a planta do meu pé, como ele disse para Moisés, ele vai me dar. Vou pisar lá na lojinha do iPhone, pegar um 17, tomar posse e vou embora. Porque eu já pisei, tomei posse. Quando, há muitos anos atrás, a igreja pregava muito esse texto. Aliás, não pregava, citava o texto. Citava muito esse texto. E eu vi crente, irmãos, crente que andava com a gente. Entrava na concessionária, tomo posse de um carro zero. Teve um que foi cheio de fé, irmãos. Esse teve fé. Pegou a namorada dele, chamou a corretora, entrou no apartamento, tirou o sapato, ou o tênis, sei lá o que ele tinha, pisou, eu tomo posse.
desse apartamento, vai ser meu. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? É você citar o texto fora do contexto. É citar o texto fora do contexto. Lê o versículo 4 aí. Ó, vamos voltar o 3 e o 4 junto agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Versículo 4. Eu vou ler aqui numa outra versão, que eu achei que é mais esclarecedora. Os limites desta terra serão o seguinte: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, e a leste, grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus limitou a terra. Essa terra aqui que eu estou limitando, norte, sul, leste, oeste, Deus está limitando a terra de Canaã, que era a terra da promessa. Deus prometeu para o povo de Israel a Canaã, a terra da promessa. Sabe aonde Deus vai te abençoar quando você pisar a planta dos teus pés? No lugar que Ele determinou a bênção para a sua vida. Então não adianta, irmãos, a gente pisar na concessionária, pisar no shopping center e tomar posse de bênção, que não vai ter bênção nenhuma, irmãos. Mas se você ficar no lugar determinado por Deus, a tua bênção vai vir. O lugar da bênção de Deus para mim e para a tua vida é dentro da palavra de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui e vou falar de novo, irmãos. É o peixinho dentro do aquário. O peixinho dentro do aquário, irmão, ele tem liberdade, vai lá, brinca nas plantinhas, brinca nas pedrinhas, e ele vai, irmão, ele está numa vida feliz, porque ele está dentro do lugar determinado para ele, irmãos. Então não adianta, você não vai encontrar, irmãos, a bênção de Deus sem santidade, em desobediência da palavra de Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão com Deus. No lugar que Deus determinou, você vai ser abençoado. Dentro da palavra de Deus, você vai ser abençoado. Porque eu já disse aqui, irmãos, a cerca de Deus não é limitação, a cerca de Deus é proteção. Então Deus não está te limitando, Deus está te protegendo, porque se você for lá fora, você não vai ter a proteção. Se a gente sai debaixo da cobertura de Deus, não tem proteção. Então Deus não está te limitando, Deus só está te protegendo. Então fique, irmãos, debaixo da proteção, da bênção de Deus. Versículo 5 de Josué 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, nem te deixareis. Vou ler aqui na outra versão que eu achei interessante. Você nunca será derrotado. Olha aqui, Deus fala, onde ele pisar a planta do pé, dentro do território que Deus abençoou, ele vai ser abençoado. E porque ele está abençoado, você nunca será derrotado dentro da onde eu te coloquei. Nunca será derrotado. Eu estarei com você, como eu estive com Moisés, eu nunca te abandonarei. Que palavra maravilhosa, irmãos. Eu nunca te abandonarei. E sabe o que Jesus disse para mim e para você? Em Mateus 28, 20, eis que estou com você todos os dias da sua vida, e para sempre. Irmãos, nós temos a palavra que Josué teve, desde que nós estejamos no lugar que Deus nos colocou, nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo está conosco, por onde quer que nós andarmos, Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar e não vai nos abandonar, Ele vai estar conosco, irmãos, e porque Ele vai estar conosco, nós avançaremos, e porque Ele vai estar conosco, a vitória é certa, vamos passar e vamos cantar o hino da vitória. Irmãos, é constância, não vai se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja forte. Seja forte. Não se desvie. Ó, Josué, o papo é reto, Josué. Versículo 6. Esforça-te, Josué,
Tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Versículo 9. Por isso que eu falo, o papo foi reto. A conversa foi séria. Versículo 9. Já não te mandei eu? Esforça-te, anima-te, não tenha medo, não se espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Irmão, esforça-te, anima. Interessante, não é Deus nos esforçando, Ele já nos esforçou. Ele está dizendo, agora é vocês que têm que se esforçar. É vocês que têm que se levantar. É vocês que têm que se posicionar. Porque eu já dei graça, eu já dei força, eu já dei a minha palavra, eu já dei a minha bênção. E até quando vai ficar parado chorando? Levanta-te e esforça-te. Levanta-te e esforça-te. Às vezes, entramos na igreja e falamos assim, Deus, eu preciso ouvir uma palavra nova. Aí a gente fica, que nem eu falei no começo, Deus sempre está disposto a falar, mas você está disposto a ouvir? Volta um pouquinho aí, Deuteronômio 31, versículo 6. Moisés falando para Josué. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais, e tu o farás herdá-la. 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Versículo 23 do mesmo texto. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, eu serei contigo. Você percebeu porque Deus está dando um papo reto com Josué? Porque Moisés, no discipulado, na mentoria, já tinha falado tudo isso para ele. Já tinha dito tudo para ele. Por isso que ele vai dizer agora, ei Josué, o papo é reto, levanta-te, pois agora, eu não te mandei, esforça-te. Aí a gente quer uma palavra, Deus me dá uma palavra nova, Deus me dá uma palavra nova, e Deus já te deu a palavra, mas você não colocou em prática, porque você ainda está chorando, pelo que não deu certo, pelo que você tentou e deu errado, e Deus já te deu uma palavra, irmãos. Esforça-te, esforça-te, anima-te, anima-te. Voltando para Josué, capítulo 1, versículo 10. Depois que Deus falou com ele. Josué 1, 10. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes.
Deus falou, irmãos. Levanta-te, Josué. Levanta-te, igreja minha. Esforça-te, te anima, não tenha medo, não se apavore, porque eu sou contigo todos os dias, não só hoje, mas todos os dias. Tá bom? Deus está comigo, tá ruim? Deus está comigo. Foi promovido, Deus é comigo. Foi demitido, Deus é comigo. Está com saúde, Deus é comigo. Está enfermo, Deus é comigo. É todo o tempo, irmãos, e vai dar certo, sabe por quê? Porque Deus é contigo. Aí você está passando por essa luta, está desanimado, irmão, Deus está contigo, o teu nome está escrito no livro da vida, e você vai morar no céu. Esse mundo é só de passagem, porque nós vamos morar na eternidade lá na glória. Oh, louvado é o nome do Senhor. Depois que Deus falou, Josué se posicionou e disse para o povo, ó, daqui a 3 dias, 3 dias nós vamos entrar na terra que o Senhor prometeu. A terra estava lá, irmãos. Eles poderiam ficar chorando, mas ouviram a palavra de Deus. Esforça-te, levanta-te, pois agora, porque vocês vão entrar na terra que eu prometi. Eu já dei a promessa, mas vocês vão ficar chorando, vocês vão ficar desanimados. Levanta-te, igreja minha, esforça-te, porque eu sou contigo. Capítulo 3 de Josué. Josué, coloca a arca na frente e pede para o povo ficar distante, para vocês não se perderem no caminho. Quando o sacerdote pisar na água do Jordão, as águas vão se abrir. Josué, deixa eu te falar uma coisa, essa época aqui a água está muito alta, mas fica tranquilo, eu sou contigo. Quando o sacerdote pisar na água, as águas vão se abrir. Quando o sacerdote pisar nas águas, as águas vão se abrir. É atitude, irmãos. Caminhou, viu o problema. Ah, meu Deus, olha o problema, Senhor. Parou, paralisou. Josué, a água vai estar alta, mas pisa lá, Josué. E a água vai se abrir. Na hora que o sacerdote pisou na água, molhou o dedinho, mas as águas se abriram. E a Bíblia vai dizer, e ali o Senhor confirmou que Deus estava com Josué. Ali o Senhor confirmou que Ele estava com Josué. Você foi, caminhou nas bênçãos, oh glória, aleluia, Deus é na minha vida, a porta abriu, Deus é na minha vida, comprei um carro novo, Deus é na minha vida, olha aí como eu estou abençoado, Deus é na minha vida. Aí chegou a luta, cadê Deus na minha vida? Chegou a enfermidade, cadê Deus na minha vida? Chegou o desemprego, cadê Deus na minha vida? Apertou o calo, cadê Deus na minha vida? Está no mesmo lugar, irmão, vai ficar parado ou você vai avançar? Esforça-te, esforça-te, levanta-te, pois agora. Vamos, irmão, levanta-te para nós orar. Oxe, falei, e você não vai levantar? Vamos orar, irmão. Vamos orar, porque a palavra não é nova, a palavra é a mesma. Deus já falou com você e você está querendo uma palavra nova. Aí fica procurando profeta, irmão. Cuidado, irmão. Esse negócio de profeta é complicado. Quando Deus quer falar, Ele sabe o teu endereço. Você sabia que Ele sabe o teu nome? Então fica tranquilo, não precisa ficar. Tem hora que o negócio está difícil, a gente precisa de uma direção. Mas tem gente, irmão, que só acredita que Deus fala por profecia. Mas não tem coragem de abrir e ler a palavra, irmão. Só abre a Bíblia na igreja. E agora uns nem abrem mais, porque agora liga, né? Não sou contra não, irmãos. Desde que você leia. Não importa se é em tablet, se é em celular. Não tem problema, desde que você leia. Porque o poder está na obediência da palavra. Não adianta você chegar lá e o cara está endemoniado, você botar a Bíblia na cabeça dele e não vai dar nada. Não vai dar nada. Agora, se você citar a palavra para o diabo, ele vai sair. Porque o poder está na obediência da palavra. Só tem autoridade de Deus aquele que obedece a palavra. Então, se você obedece a palavra, fique tranquilo. Levanta-te.
agora, porque Deus te esforça. Deus te anima. Deus é contigo. Mesmo no deserto, na provação, na luta, na dificuldade, Deus é contigo. Vamos orar?